avó revela a traição chocante do filho e um segredo obscuro que pode destruir a família. Era um domingo ensolarado na pequena cidade de Esperança, onde o aroma do café fresco se misturava ao perfume das broas de milho que Ana assava. Seu lar, um refúgio aconchegante, refletia o calor daquele momento, a risada dos netos, as histórias das gerações passadas sussurradas pelas paredes. Mas por trás do sorriso sereno da avó, um turbilhão de emoções se formava. Miguel, seu filho amado, estava prestes a estilhaçar a paz que ela cuidava como um bem precioso. Sentados à mesa, entre garfadas e risadas, Ana observava atentamente. A luz do sol iluminava o rosto de Miguel, mas algo em seus olhos a preocupava. Uma sombra? Um peso? Seu coração começava a apertar, como se uma tempestade estivesse se formando. Então a verdade chocante explodiu como um trovão no céu azul. Miguel levantou a voz em uma confissão que desmoronou tudo o que ela conhecia. Uma amante, um filho fora do casamento e, pasmem, um segredo de décadas que poderia rasgar a própria essência da família. Os murmúrios ao redor diminuíram. Olhares atordoados se cruzaram. Como se o ar tivesse sido retirado da sala. O silêncio, carregado de indignação, era palpável. Ana sentiu as mãos tremendo, enquanto seus pensamentos giravam descontroladamente. O homem que ela amava, que tinha criado com tanto carinho, agora se apresentava como um traidor. O que tinha dado? Errado? A pergunta ecoava em sua mente como um sino. Nela brotava a dúvida. Quem era realmente Miguel? Ela se levantou, ensaiou algumas palavras, mas sua voz falhou. A luta interna era intensa, um conflito voraz entre a busca pela justiça e a necessidade, que parecia impossível, de perdoar. Será que ela conseguiria olhar nos olhos dele novamente? As sombras do passado começaram a se agitar em seu coração, trazendo à tona memórias há muito esquecidas, segredos que poderiam mudar tudo, verdades escondidas em baús de dor e vergonha. Ana fixou o olhar em Miguel. Ele havia sido seu orgulho, mas agora, diante dela, havia outro homem, um estranho. A toalha da mesa dançava macia. Os pratos alinhados pareciam obter mais atenção que as palavras que se aglomeravam no ar. Se aquele segredo ressurgisse, seria o apocalipse familiar. E se houvesse mais do que aquilo, mais traições, mais desilusões, o aperto no peito aumentava e a dúvida percorreu todo o seu ser. Ela realmente conhecia Miguel? A cada respiração, o peso se tornava mais denso, como se um abismo se abrisse entre eles. Com a voz embargada, Ana se questionou. Como enfrentarei tudo isso? Como lidarei com o que está por vir? Ali, entre o cheiro das broas e o eco dos risos, a história da família estava prestes a mudar. Um belo dia de domingo poderia se transformar em um inferno de revelações. Com o coração acelerado e as mãos transpiram,
Ana percebeu que esse era apenas o começo e que o passado estava prestes a se revelar de formas que ela jamais imaginou. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Ana sentiu o mundo girar ao seu redor. Miguel, seu filho, agora revelava um lado sombrio que ela nunca imaginara. O ar estava pesado, como se a atmosfera estivesse prestes a explodir em 1000 pedaços. Seus netos, que antes enchiam a sala de risos e alegria, pareciam absorver a tensão que crescia. Ana respirou fundo, tentando se recuperar, mas as palavras de Miguel ainda ecoavam em sua cabeça. Amante, filho, traição. Mas antes que ela pudesse processar tudo isso, um estrondo vindo da porta da cozinha a fez pular. A batida era tão forte que fez os pratos tremerem. Era Tiago, o irmão de Miguel, que entrou desabalado. Os olhos arregalados e o rosto pálido como um lençol. A expressão em seu rosto deixou claro que algo estava muito, muito errado. Mãe, você não vai acreditar no que eu acabei de descobrir. Ele respirava com dificuldade, como se tivesse corrido uma maratona. A sala, que já estava cheia de tensão, ficou ainda mais gelada. Ana olhou para ele, instintivamente segurando a mesa para se apoiar. Tiago, o que aconteceu? A expectativa a dominava. Miguel estava paralisado, a boca aberta em choque. Ele claramente não esperava por isso. O que você descobriu? Fala logo! Miguel gritou. Tiago precisou de um momento para recuperar o fôlego. Seus olhos se moviam entre Ana e Miguel, carregando um peso que ninguém parecia desconfiar. Os documentos, tudo. Eu estava procurando as coisas do nosso pai, você sabe, as cartas antigas e encontrei um registro que nunca vi antes. O nome dele, mãe, o nome dele não é Miguel. O golpe foi como um tapa na cara. Ana não conseguia compreender. As palavras de Tiago pareciam flutuar no ar, mas a realidade do que estava sendo dito começou a tomar forma. Como assim não é Miguel? O que você quer dizer com isso? Ele não é filho do pai. Eu olhei, mãe. O certificado de nascimento. Tiago estava tremendo. Não poderia ser verdade. Era um pesadelo. O pai não era o mesmo. A data está errada. Miguel é filho da mãe dele. É só isso que consigo pensar. Ele é um fora da lei. O mundo de Ana desmoronou. As lembranças começaram a fluir. O jeito como Miguel sempre fora um pouco mais distante. O olhar furtivo quando falavam sobre o passado da família. Havia sempre algo ali, escondido sob a superfície. Ela trocou de olhar com Miguel, que agora estava pálido, como se tivesse visto um fantasma. Ana, isso não pode ser verdade.
Ele murmurou, a voz falhando. Você tem que acreditar em mim. Eu sou seu filho. Mas Tiago não parou. A mãe dele, Ana, a mãe dele não era quem você pensa. Ela tinha o histórico, uma vida, algo muito mais sombrio do que você poderia imaginar. A sala inteira parecia uma bomba prestes a explodir. Ana lutou contra o colar que se formava em sua garganta. Miguel não era apenas um homem com segredos. Ele era uma construção baseada em mentiras. Sua mente girou como uma tempestade. O que mais estava oculto? O que mais poderia vir à tona? Mãe, nós precisamos descobrir a verdade. Tiago insistiu, a urgência em sua voz despertando uma nova emoção em Ana. O que significava isso para a família? Ana viu a vida que conhecia se desfazendo em um mar de incertezas. E enquanto mais perguntas surgiam, a única certeza que restava era que o passado estava se revelando de uma forma devastadora. A coragem dela estava surgindo, mas a dúvida acompanhava como uma sombra. As risadas e o perfume das broas pareciam pertencer a outra vida. Como ela poderia enfrentar Miguel de novo? Agora, com tantas mentiras emergindo, quem realmente era aquele homem à sua frente? E mais importante, o que isso significaria para o futuro da família? A resposta estava além de seu alcance, mas o desejo de descobrir a verdade crescia, ardente e perigoso. Ana sentiu o mundo desabar em sua volta. A revelação de Tiago era um golpe profundo e cortante, e a sala, antes cheia de risos, agora parecia um espaço congelado. As emoções tumultuadas de medo e confusão transformaram-se em um silêncio opressivo, com todos os olhares fixos em Miguel, que ressoava como uma sombra em meio a tanta luz. A verdade do que ele era, ou não era, pairava no ar, como uma nuvem negra, pronta para desabar. Mãe, nós precisamos descobrir a verdade. Tiago insistiu, e sua voz tremia com urgência. Ana balançou a cabeça, tentando afastar o turbilhão de questionamentos. Miguel, uma figura de confiança, agora era um mistério envolto em mentiras. Mas foi então que o telefone da cozinha tocou. Um som agudo que atravessou o silêncio. O som ecoou como se o próprio tempo tivesse parado. Ana hesitou, mas algo dentro dela a fez andar em direção ao aparelho, como se uma força invisível estivesse a guiando. Ela pegou o telefone e uma voz desconhecida do outro lado a fez gelar. Ana, você não me conhece, mas eu tenho algo importante para te contar sobre Miguel. A voz era rouca, mas decidida. Ele não é quem você pensa que é. E eu tenho provas. O coração de Ana acelerou. O que você quer dizer? Quem é você? Só escute. Estou a caminho da sua casa. Você precisa saber a verdade antes que seja tarde demais. A linha rosa chiou e a voz desapareceu. O brilhar do medo cresceu em seu peito. O que está acontecendo, Ana? Quem era? Tiago se aproximou, a preocupação estampada no rosto. Ela se virou para Miguel, que agora parecia pequeno e perdido em meio ao massacre emocional. Miguel, você tem que me dizer a verdade, quem você é. A fraqueza nos olhos dele só aprofundava a preocupação dela.
Era como se ele estivesse se desfazendo diante dela. Um quebra-cabeça cujas peças não se encaixavam mais. Mas antes que ele pudesse responder, o som de uma batida forte e frenética na porta fez todos pularem. Mãe, é a polícia! A voz era de uma mulher. Ana correu até a porta e abriu. Uma policial entrou apressada, seguida de um homem de terno. A mulher tinha um olhar sério, um semblante que carregava mais peso do que qualquer palavra pudesse expressar. Vocês são a família de Miguel? Ela não precisou esperar. Precisamos conversar sobre ele. Temos informações que podem colocar todos vocês em perigo. Em perigo? Tiago gaguejou, o horror estampado no rosto. Miguel estava paralisado, alternando entre o choque e a negação. Sim, é sobre o passado dele. Miguel pode estar envolvido em algo que vai além do que vocês imaginam. A policial puxou um caderno e seu olhar se deteve em Ana. Precisamos da sua ajuda para entender tudo isso. Revelações pesadas misturadas com a ideia de um perigo iminente. Ana sentiu uma sensação de desespero. O fundo do poço estava mais fundo do que ela pensava. Miguel, que até então tentava afirmar sua inocência, estava se transformando em alguém que ela não reconhecia, nem em seus piores pesadelos. Uma história de amor, família e traumas que ela estava prestes a escavar. A vida que conhecemos nunca foi real, sussurrou Tiago. As palavras quase um eco sombrio. Mamãe, o que a polícia sabe? E então, enquanto a tensão crescia e as revelações ameaçavam tomar conta de cada canto, a realidade do que estavam prestes a enfrentar já se apresentava diante deles. Você consegue imaginar o que mais poderia se desvelar? O que mais Miguel tinha escondido? A única certeza era que tudo estava imerso em sombras e que cada novo dia poderia trazer uma nova verdade, uma nova traição. E assim, o futuro da família, antes tão claro e sereno, parecia agora naufragar em um mar de incertezas. Ana sentiu o mundo desabar em sua volta. A revelação de Tiago era um golpe profundo e cortante, e a sala, antes cheia de risos, agora parecia um espaço congelado. As emoções tumultuadas de medo e confusão transformaram-se em um silêncio opressivo, com todos os olhares fixos em Miguel, que ressoava como uma sombra em meio a tanta luz. A verdade do que ele era ou não era pairava no ar, como uma nuvem negra pronta para desabar. Mãe, nós precisamos descobrir a verdade, Tiago insistiu. E sua voz tremia com urgência. Ana balançou a cabeça, tentando afastar o turbilhão de questionamentos. Miguel, uma figura de confiança, agora era um mistério envolto em mentiras. Mas foi então que o telefone da cozinha tocou. Um som agudo que atravessou o silêncio. O som ecoou como se o próprio tempo tivesse parado. Ana hesitou, mas algo dentro dela fez andar em direção ao aparelho, como se uma força invisível estivesse a guiando. Ela pegou o telefone e uma voz desconhecida do outro lado a fez gelar. Ana, você não me conhece, mas eu tenho algo importante para te contar sobre Miguel. A voz era rouca, mas decidida. Ele não é quem você pensa que é, e eu tenho provas.
O coração de Ana acelerou. O que você quer dizer? Quem é você? Só escute. Estou a caminho da sua casa. Você precisa saber a verdade antes que seja tarde. Demais! A linha chiou e a voz desapareceu. O brilhar do medo cresceu em seu peito. O que está acontecendo, Ana? Quem era? Tiago se aproximou, a preocupação estampada no rosto. Ela se virou para Miguel, que agora parecia pequeno e perdido em meio ao massacre emocional. Miguel, você tem que me dizer a verdade. Quem você é? A fraqueza nos olhos dele só aprofundava a preocupação dela. Era como se ele estivesse se desfazendo diante dela. Um quebra-cabeça cujas peças não se encaixavam mais. Mas antes que ele pudesse responder, o som de uma batida forte e frenética na porta fez todos pularem. Mãe, é a polícia! A voz era de uma mulher. Ana correu até a porta e a abriu. Uma policial entrou apressada, seguida de um homem de terno. A mulher tinha um olhar sério, um semblante que carregava mais peso do que qualquer palavra pudesse expressar. Vocês são a família de Miguel? Ela não precisou esperar. Precisamos conversar sobre ele. Temos informações que podem colocar todos vocês em perigo. Em perigo? Tiago gaguejou, o horror estampado no rosto. Miguel estava paralisado, alternando entre o choque e a negação. Sim, é sobre o passado dele. Miguel pode estar envolvido em algo que vai além do que vocês imaginam. A policial puxou um caderno e seu olhar se deteve em Ana. Precisamos da sua ajuda para entender tudo isso. Ali, no meio daquela revelação, aconteceu algo inesperado. A porta que Ana deixara entreaberta se abriu violentamente e um homem entrou, ofegante. Sua presença preenchia o espaço com uma gravidade instantânea. Ele se virou para Miguel e, em um grito que cortou o ar, disse: é hora de encarar a verdade. Miguel pareceu desabar, quase como se tivesse levado um soco no estômago. O que você está fazendo aqui? Você não deveria estar preso. Ana ficou paralisada. Quem é você? O que está acontecendo? Eu sou o pai dele. O homem respondeu, a voz carregada de dor e raiva. Miguel não é o que você pensa. Ele não é um inocente. E eu estou aqui para revelar tudo. As peças começaram a se encaixar de maneira horrenda. Na mente de Ana, o que isso significava? Miguel, que ela sempre acreditou ser seu filho, agora era um estranho, envolto em uma teia de mentiras e segredos. A sala inteira estava em choque. Tiago, com a boca aberta, estava paralisado de espanto. Você não pode estar falando sério! Miguel gritou, sua voz tremendo de desespero. Ser sério é a única coisa que me resta. O homem respondeu, com os olhos fixos em Miguel. Você precisa entender que tudo o que você sabe é uma ilusão. O que fiz e o que você é agora está prestes a ser exposto. Ana olhou para Miguel, procurando entender o que aquilo significava. A confusão tomou conta dela. Todo aquele tempo, quem era realmente aquele homem que crescera sob seu teto? O que mais ele poderia ter escondido? A tensão na sala era palpável. A verdade estava prestes a se revelar. Cada um estava segurando sua própria dor e medo, respirando em um silêncio sombrio que envolvia todos.
O telefone ainda vibrava sob a mesa, mas neste momento, o que realmente importava era o que estava prestes a se desvelar. Precisamos saber agora! Tiago exclamou, sua voz preenchendo o ar. Mas a resposta estava além do que qualquer um podia imaginar. O que mais faltava ser dito? Uma nova verdade tinha surgido e era mais devastadora do que qualquer um poderia suportar. A única certeza era que a história da família estava prestes a mudar de maneira irreversível, com consequências inimagináveis para todos. A tensão na sala era palpável, o ar pesado com as palavras que ainda pairavam. Miguel encarava o homem identificado como seu pai, sua expressão uma mistura de incredulidade e pavor. Ana sentia seu coração disparar como se tivesse sido esmagado por um caminhão. Cada batida parecia um eco. Ela queria entender, precisava entender o que estava acontecendo. Você não pode ser sério, Miguel gritou. Sua voz tremia. Quem você realmente é? O que quer de mim? A policial e seu parceiro apenas observavam, prontos para notar qualquer reação. A atenção dos presentes se voltou para aquele momento, cada olhar fixo na figura que desafiava. Tudo o que conheciam. O homem avançou um passo e a sala suspirou junto com a vibração. Eu sou seu pai, Miguel, e a verdade está prestes a destruir tudo o que você acredita sobre sua vida. Ele respondeu, a voz forte e firme, mas cheia de dor. Você precisa saber que não é um membro dessa família. Você não pertence a eles. Ana mal conseguia respirar. As palavras eram facas, cortando o pouco de sanidade que lhe restava. O que você quer dizer com isso? A pergunta escapuliu de seus lábios. Ela se virou para Tiago, que estava em estado de choque, a boca entreaberta. Como assim Miguel não pertence a nós? O homem voltou-se para ela, sua expressão enigmática. Ana, você precisa entender. Miguel é o filho de outra mulher, uma mulher que estava envolvida em coisas terríveis. Você não tem ideia do que ele herdou. Miguel queria retrucar, mas a agonia chegava tão profunda que as palavras falhavam. Ele parecia um menino perdido, um reflexo do que já foi. Mas eu fui criado aqui. Esta é minha casa. Foi isso que você foi ensinado a pensar. O homem disparou, a voz desenhando raiva. Você não conhece seu passado, porque eu e sua mãe o escondemos. A vida que você teve, os irmãos, os netos, todos são uma farsa. Ana sentiu seu corpo tremer. O peso dessa revelação parecia grande demais para ela suportar. A sala estava em silêncio. Apenas o tic-tac do relógio parecia ecoar como um golpe. Mas antes que pudessem processar o que ouviam, o telefone na cozinha vibrou novamente, ecoando como um aviso. Tentando recuperar a compostura, Ana correu até o aparelho. Alô? Sua voz soou trêmula. Ana, é urgente. A voz do outro lado era mais apressada. Você precisa sair de casa agora. Miguel está em perigo. Miguel em perigo? Seu coração despencou.
O que está acontecendo? Quem é você? Apenas escute. Eles estão a caminho. Aqueles que buscam por ele, que conhecem a verdade sobre o passado dele. Você precisa se proteger e sua família também. O desespero tomou conta dela. Estava tudo desmoronando. Ela deixou o telefone cair. As palavras flutuando como uma nuvem negra sobre ela. Mãe? O que foi? Tiago gritou, preocupado. Precisamos sair daqui, agora! O pavor em seus olhos se aprofundou. O que estava prestes a acontecer? A sala inchava com toda a dúvida e tensão acumulada. O homem que se dizia pai de Miguel estava parado, observando-os com um olhar que mesclava paixão e arrependimento. Você precisa entender, filho. Há muito em jogo. O que você descobrirá mudará não só você, mas toda a família. A verdade é mais sombria do que você pode imaginar. Então, um novo golpe. As luzes começaram a piscar e, de repente, os sons de sirenes cortaram o ar. Alguém estava se aproximando. E não eram apenas visitas. Rápido! Para fora! Agora! Ana gripou, puxando Tiago e Miguel para fora da cozinha, enquanto o homem a seguia com os olhos. Mas antes que pudessem fazer qualquer coisa, a porta da frente se abriu violentamente e uma figura encapuzada entrou, interrompendo tudo. O rosto oculto lançava sombras, enquanto a voz soava profunda e ameaçadora. A hora deles acabou. Agora é a sua vez, Miguel. Uma explosão de perguntas, confusão e medo. O que mais poderia vir à tona? A verdade estava ali, entre sombras e segredos, prestes a devorar cada um deles. Ana sentiu tudo girar. O núcleo da sua família prestes a entrar em colapso. E no fundo do seu coração, a pergunta persistia: o que mais? Miguel realmente escondia? A figura encapuzada avançou e o ar pareceu congelar. Todos na sala sentiram um nó no estômago, como se o chão tivesse acabado de desaparecer sob seus pés. A hora deles acabou. Agora é a sua vez, Miguel. Era uma voz profunda e ameaçadora. O coração de Ana batia freneticamente, a adrenalina subindo como uma onda. Miguel, ainda paralisado, mal conseguia respirar. Quem é você? O que você quer comigo? Ele olhou desesperadamente para a mãe e para Tiago, buscando alguma resposta. Mas só encontrou rostos pálidos e incrédulos. Apenas lembre-se, Miguel. Você fez suas escolhas, o encapuzado disse, provocando uma onda de medo. E elas estão prestes a voltar para te assombrar. Ele deu um passo à frente, como se a proximidade tornasse suas palavras ainda mais perigosas. Então, tudo aconteceu de uma só vez. Um estalo, e a luz piscou, mergulhando a sala em uma penumbra breve. Quando as luzes voltaram, pelo recanto da porta principal, uma mulher entrou, a expressão firme e decidida. Era Clara, uma amiga de infância de Ana, mas algo estava diferente nela. Havia uma aura sombria. Miguel, você não deveria estar aqui, Clara exclamou, seu olhar fixo no filho de Ana. Os olhos, uma mistura de amor e medo, pareciam conhecer mais do que deixavam transparecer. Mãe, quem é essa mulher? O que acontece aqui? Miguel em pânico crescente. Contudo, Clara parecia tão serena, como se tudo aquilo já estivesse previsto.
Eu sou a chave, ela disse, e quando falou, sua voz soou como se reverberasse dentro de todos na sala. A chave para a verdade que todos vocês procuram. Miguel não é o que você pensa, mas mais importante, ele não é apenas um erro ou um segredo. Ele é um destino. Ana franziu a testa, confusa e assustada. Clara, o que você está dizendo? O que sabe sobre Miguel? As palavras de Clara a feriam, mas por alguma razão, Ana não conseguia desviar o olhar. Clara apontou para Miguel de uma forma que fez a sala sentir a tensão aumentar ainda mais. Ele não só não é filho do seu pai, Ana, como também ele nunca foi inteiramente seu. Miguel é uma parte de um jogo muito mais sombrio. Um jogo que envolve poder, dinheiro e você. Miguel olhou para Clara, os olhos arregalados. O que você quer dizer com isso? O que eu tenho a ver com você? A angústia crescia em sua voz, ecoando pela sala. Você é o último descendente de uma linhagem antiga, Miguel. Aqueles que vêm a você não estão buscando apenas um homem. Eles buscam uma verdade que pode destruir não só você, mas toda essa família. Clara respirou fundo. E essa verdade é que seu pai não é quem você pensa que é. Ele trocou os nomes para se proteger, mas a proteção acabou. Não, isso não pode ser verdade, Miguel gritou, sua voz embargada pela dúvida. O caos se instalou e o medo tomou conta do ambiente. A figura encapuzada se aproximou, seu olhar fixo em Miguel. Você precisa decidir. Você é a última chance para corrigir os erros do passado. Sua escolha pode determinar o futuro de muitos, e a pressão está sobre você. Ana sentiu seu mundo desmoronar. Miguel, o que isso significa? O que Clara quer dizer com isso? O desastre emocional vinha à tona. E a sala estava envolta em um manto de desespero. Clara pareceu hesitar, talvez pensando em revelar mais, mas a porta atrás dela se abriu com força e um grupo de homens uniformizados entrou. Todos com expressões de determinação. Estamos aqui por Miguel. Ele não pode sair. Gritaram, cercando a sala. O pânico aumentou. Miguel sentiu seus pés se tornarem pesados, como se um peso imenso o prendesse ao chão. Ana, o que está acontecendo? O que eu sou? E olhou para a mãe, e o desespero em seu olhar tocou Ana profundamente. A verdade estava se aproximando, e tudo o que ela conhecia estava prestes a ser transformado. O que Miguel realmente era, e o que Clara queria dizer. A única certeza que restava era que as sombras de segredos antigos cobriam a sala, e o passado estava pronto para ser revelado de uma forma devastadora. A única coisa que Ana pôde fazer foi segurar a mão de Tiago, enquanto o futuro se tornava mais incerto do que nunca. A figura encapuzada avançou, e o ar parecia enredado em tensão. Todos na sala sentiram um nó no estômago, como se uma tempestade estivesse prestes a desabar. A hora deles acabou. Agora é a sua vez, Miguel. A voz profunda cortou o silêncio e deixou um rastro de inquietude. Ana, paralisada, mal conseguia respirar. Seu coração batia rápido, como se estivesse tentando escapar do desespero. Miguel, em choque, olhava para a mãe, buscando uma resposta que não vinha. Quem é você? O que quer de mim? O pavor em seu olhar transbordava a cada palavra desesperada.
Apenas lembre-se, Miguel. Você fez suas escolhas, disse o encapuzado, provocando uma onda de medo que parecia envolver todos na sala. Ele parecia saber mais do que deveria, mais do que era capaz de suportar. Então o clima ficou pesado, quase insuportável. Uma mulher entrou repentinamente pelo corredor. Seu olhar aflito capturou a atenção de todos. Era Clara, a amiga de Ana. Mas ela parecia diferente, como se estivesse atravessando um mundo de dores e segredos. Miguel, você não deve estar aqui. Ela já estava ofegante. Estão chegando. Você precisa se proteger. Ana sentiu o coração saltar. O que você quer dizer com estão chegando? Quem está a caminho? Clara desviou o olhar de Miguel para o encapuzado. Eles sabem onde você está. Seu passado não é algo que possa ser escapado. Não até agora. Os olhos de Clara estavam repletos de pavor. Miguel estava paralisado. Tudo parecia uma tempestade. Parem! Não entendem o que estão dizendo. Ele gritou, mas suas palavras pareciam flutuar no ar carregado. E então, o telefone na cozinha tocou novamente, cortando a atenção. Ana correu até o aparelho e atendeu, mas antes que pudesse dizer algo, uma voz apressada interrompeu. Ana, é urgente, você precisa sair de casa agora! Começou, o pânico tomou conta dela. O que começou? Quem está falando? Os que vêm atrás de Miguel. Eles não vão parar até que a verdade seja revelada. Você precisa se preparar para o que está por vir. E com isso, a linha caiu em silêncio. Atordoada, Ana respirou fundo, tentando juntar as peças de uma trama que parecia escapar de seu controle. Miguel, o que você está escondendo? Sua voz transparecia um desespero genuíno. Mas Miguel estava com os olhos fixos no encapuzado. Você não pode ser meu pai. Você está mentindo. Mentindo? Mal sabe você. A verdade é que não sou seu pai. Eu sou o homem que veio para lhe mostrar o que realmente está em jogo. A voz do encapuzado soou travada, como se o peso das revelações o esmagasse. E então, a porta da sala se abriu violentamente, e um grupo de homens armados invadiu o espaço. O caos era imediato. Ana viu armas e ouviu gritos. Miguel, sai agora! Ela gritou, puxando Tiago para diante, tentando se proteger atrás da mesa. O medo estava estampado em seus rostos. Miguel, você não pode escapar do seu destino. O homem encapuzado avançou, mas os homens armados o detiveram. O que era isso? A batalha entre passado e presente se desenrolava, e a sala virou um cenário de terror. Os homens armados olhavam fixamente, e Miguel parecia estar perdendo a sanidade. O que você realmente é, Miguel? A pergunta amargava a atmosfera. E então, em meio ao grito de caos, a mulher que entrara antes, Clara, fez um movimento súbito, revelando não só quem era, mas algo mais chocante. Eu sei a verdade sobre o que aconteceu com sua mãe. Miguel, você não é apenas filho de um homem envolvido em trapaças. Você é o herdeiro de um legado que se desdobra em algo muito mais sombrio. Aquilo fez a sala silenciar. As palavras de Clara cortaram como facas. Os homens armados trocaram olhares e a tensão se intensificou. Miguel parecia desamar. Clara, você não pode fazer isso. Estamos aqui, lutando por nossas vidas. Ela então olhou para os homens
E com um gesto, uma ordem silenciosa foi dada. Esteja preparado, Miguel. A verdade que você está prestes a descobrir não vai te libertar. Ela vai amarrá-lo a um destino que você nunca pode imaginar. Ana sentiu na onda de choque. O quê? Mas era escondido. Miguel não era somente um filho traído, mas algo que cruzava o limite de sua compreensão. As sombras estavam prestes a se tornar a luz, e as revelações prometiam ser catastróficas. A única escolha que você tem agora é como vai reagir, Clara disse de forma sombria. E a hora de decidir é agora. O golpe emocional atravessou a sala como um trem desgovernado. E enquanto tudo começou a desmoronar, Ana ficou paralisada, a voz de Clara ressoando em sua cabeça. O futuro deles nunca mais seria o mesmo. E o que mais estava escondido nas sombras? Miguel olhou para Clara, confuso e desesperado. A revelação de que ele era parte de um jogo maior, uma linhagem envolta em mistério, era um golpe que ele mal conseguia processar. Ana apertou a mão de Tiago, a tensão na sala aumentando a cada segundo que passava. Ninguém sabia como lidar com tudo isso. Você não entende, Clara. Precisamos proteger nossa família. Miguel gritou, sua voz cheia de pânico. Os homens armados deram um passo à frente, mantendo um olhar fixo e determinado. Proteger a família? Clara olhou para ele com uma mistura de compaixão e olhos duros. Você esteve escondido da verdade por muito tempo. Estão vindo atrás de você porque... Ela hesitou. Parecia que as palavras estavam lhes pesando como uma âncora. Porque você é a chave para algo muito maior do que nós. Então, o que parecia um pesadelo começou a tomar forma. A figura encapuzada avançou, forçando a tensão a subir ainda mais. Você não pode fugir do seu destino, Miguel. Ele disse a voz ecoando como um trovejar de um relâmpago. A verdade está colidindo com você e você terá que encarar tudo isso. E de repente, como um trovão rompendo o céu em um dia claro, a porta da cozinha se abriu novamente. Desta vez, era uma mulher com um olhar familiar. Ana ficou assombrada ao reconhecer quem era. Mãe! Gritou Miguel, o choque estampado em seu rosto. Ana, por favor, eu preciso falar com você. A mulher, que se apresentou como a mãe de Miguel, olhou diretamente para Clara. Você não deveria estar aqui. Eles não podem saber disso. O clima na sala virou um turbilhão. A presença daquela mulher revelou ainda mais segredos. Todos na sala estavam em choque, especialmente Miguel, que repetia a palavra mãe em um sussurro quase incrédulo. O que você está fazendo aqui? O que você está escondendo de mim? Você não pode saber a verdade, Miguel. Não agora, não quando eles estão tão próximos. A mãe dele parecia desesperada, quase implorando. A intensidade no ar era palpável, uma mistura de raiva, confusão e horror. Ana se virou para a nova mulher, incapaz de acreditar no que suas próprias orelhas ouviam. Quem é você? O que tudo isso significa? Sua voz tremia. A realidade parecia distorcida.
Confundimos suas emoções, disse a mulher. Miguel não é apenas um menino perdido. Ele é o último herdeiro de uma linha poderosa. E o que eles estão atrás é o legado que ele não sabe que possui. Neste momento, tudo começou a desmoronar. O grupo armado se fechou ao redor de Miguel, que agora pareciam incertezas trocar de lugar com determinação. O que você está dizendo é que todo esse tempo eu não sou quem eu pensava que era. Miguel gritou, a dor em sua voz transparecendo sua luta interna. Uma explosão de perguntas fez a sala tremer. O que mais vocês estão escondendo de mim? O que mais a minha mãe sabe? Miguel estava em uma montanha-russa emocional, confundido e furioso ao mesmo tempo. Você precisa nos ouvir, Miguel. Esta não é apenas uma questão de identidade, é uma questão de vida ou morte. O encapuzado interveio, sua voz agora mais intensa. Eles não querem você vivo. Você conhece a verdade e eles têm medo do seu poder. Ana, já em um estado de desespero, teve a sensação de que estava em um pesadelo do qual não conseguiria acordar. Qual verdade? O que eles querem de você? Por que estão atrás de nós? Seus olhos estavam cheios de lágrimas, a angústia a consumindo. Então, no meio daquele turbilhão, um dos homens armados começou a se agitar, como se estivesse recebendo uma mensagem em seu comunicador. Está tudo mudando. Precisamos agir agora, ele disse, virando-se para os outros. Miguel olhou para sua mãe e depois para Ana, sem saber mais em quem confiar. Então, o que mudará agora? O que é essa verdade que pode destruir o que conhecemos? Uma rixa de poder estava prestes a estourar, e Ana sabia que o futuro deles nunca seria o mesmo. O que mais poderia se revelar? Qual seria a resposta? E, mais importante, o que aconteceria com eles agora? A única certeza que tinha era que naquela sala as sombras começaram a se agitar e o abismo se tornava mais profundo a cada segundo. Miguel olhou atônito para a mulher que se apresentava como sua mãe. O choque em seu rosto era visível, mas havia algo mais profundo, uma espécie de horror que começava a se espalhar pelo seu corpo. Ana, paralisada, escondia seu próprio medo sob uma camada de confusão. O que aquilo significava? O que mais havia dentro desse labirinto de segredos? Você não pode estar falando sério, Miguel quase gritou, buscando a verdade nas expressões dos outros. Você não é minha mãe. Minha mãe está morta. O desespero tinha um sabor amargo. A sala inteira parecia respirar. As ameaças se agigantavam e, de repente, tudo o que parecia conhecido se transformou em cinzas. Calma, Miguel. Clara interveio, seu tom de voz calmo, apesar da tempestade se formando ao redor. As coisas são muito mais complicadas do que você imagina. Mas a mulher não deixou que Clara continuasse. Não, Clara, você não entende. O que está em jogo é muito maior. O ardor na voz dela fazia o estômago de Ana revirar. Miguel, perdido entre a raiva e a incredulidade, voltou-se para a figura encapuzada. O que você quer de mim? Por que eu sou tão importante? Porque você é a chave para tudo isso. O encapuzado respondeu, a voz cortante como uma lâmina. E eles não vão parar
até que você esteja com eles. De repente a porta se abriu com um estrondo e 2 homens uniformizados entraram, parecendo tão determinados quanto aterrorizantes. É hora de agir, um deles berrou, sua voz ecoando na sala. O clima esquentou. A tensão cresceu como um incêndio. Ana sentiu uma onda de desespero, sempre esperando que tudo isso acabasse bem. Miguel estava em um mar de confusão, seus olhos se movendo de um rosto para outro, buscando respostas. Então, Clara olhou para ele. Suas feições firmes. Fique longe dos armados. Eles não estão aqui para te proteger. Os homens começaram a se mover, criando uma onda de pânico. Uma mão se agitou no ar e antes que alguém percebesse, houve um disparo. Um som retumbante que cortou o ar como um trovão. Uma das balas ricocheteou nas paredes da cozinha e o caos se instaurou. Ana sentiu que tudo ao seu redor desmoronava. Ela teve um breve vislumbre de Miguel, caindo para o lado, a expressão de terror estampada em seu rosto. Teclados e pratos se espatifaram no chão. O outro homem armado gritou ordens, mas tudo era um borrão de gritos e sons de vidro quebrando. "Miguel, fica comigo!" Ana gritou, mas sua voz se perdeu no corrido. E então, em meio ao frenético, algo inesperado aconteceu. A figura encapuzada tomou um passo à frente, revelando seu rosto. Era o pai de Miguel, mas não o chão desaparecer sob os pés. "Mas você morreu. Todos acreditavam que você estava morto." O choque era palpável. Você foi embora. Como você está aqui?" "Eu voltei para proteger Miguel." Ele olhou nos olhos do filho. Foi um erro deixá-lo. E agora ele precisa entender a verdade. A hostilidade agora se transformou em um clima de incerteza. "Você pegou algo que não deveria." Um dos homens armados gritou para o pai de Miguel, os olhos dele como chamas. Agora, você será salvo ou perderá tudo." O caos aumentou e a sala parecia estar infundida de desespero. Miguel olhou para sua mãe e depois para o homem que afirmava ser seu pai. "O que está acontecendo? Qual a verdade que vocês escondem de mim?" E, como um eco de uma bomba prestes a explodir, o ambiente engoliu o silêncio por um momento. A resposta pairava no ar, mas ninguém conseguia pronunciar. O relógio marcava os segundos, e a incerteza se tornava uma sombra pesada. Ana se viu em um dilema, suas emoções se agitando. A verdade que protegiam estava prestes a ser revelada. Mas a que custo? O que mais estava prestes a desmoronar? As perguntas começaram a se acumular. E enquanto a panela prestes a transbordar, ela percebeu com horror o que mais Miguel teria que encarar. A única certeza era que aquela noite não terminaria bem. O inesperado ressoava no ar, e os fragmentos de o que já tinham se perdido nas sombras estavam prestes a se iluminar. Miguel sentiu o coração acelerar. A revelação de sua verdadeira identidade, o peso do passado, tudo estava desmoronando ao seu redor. A presença da mulher que dizia ser sua mãe apenas aumentava a confusão.
Você não pode ser minha mãe. Isso é loucura. A voz dele soou trêmula e cheia de dor. Eu sou a sua mãe, Miguel. Mas a verdade que você precisa saber está acima de tudo isso. Ela respondeu, o olhar intenso e dolorido. Precisamos te proteger. Eles estão chegando. Os homens armados começaram a avançar e o clima na sala virou um pesadelo. A tensão crescia, como um vulcão prestes a entrar em erupção. Saiam! Clara gritou, puxando Miguel para trás, enquanto Ana e Tiago tentavam entender a gravidade daquela situação. Enquanto todos se moviam, a figura encapuzada se adiantou. Chegou a hora da verdade. Você não pode fugir, Miguel. Os olhos do homem brilhavam com uma determinação terrível. A resposta que você procura está diante de você, mas o tempo está se esgotando. Os homens armados estavam cada vez mais impacientes. Mova-se! Um deles gritou, direcionando a arma para o encapuzado. O momento estava prestes a se despedaçar em caos. Miguel sentiu um nó na garganta, angustiado entre querer saber e temer a verdade. Quando o tiro disparou, o mundo pareceu congelar. Ana gritou e o som ecoou como um trovão. O corpo do encapuzado cambaleou para trás e uma onda de pânico percorreu a sala. Miguel correu em direção a ele, seu coração disparado. Pare! O que houve com você? Fogo! Gritou um dos homens, a adrenalina dominando. Ele se virou na direção de Miguel e as balas começaram a voar. A sala estava em frenesi, com gritos se misturando a tiros. Ana puxou Tiago para baixo, tentando escapar do caos. Vocês precisam se esconder, que eu via. O que eu sou? O que você escondeu de mim? A dúvida ameaçava engoli-lo. Você é importante, Miguel. A verdade que buscam pode mudar tudo. Ele respirou fundo, antes de entender que aquela era sua chance de enfrentar o passado. Agora escolha. O encapuzado estendeu a mão para Miguel, que hesitou. O pânico em seus olhos fez ecoar uma certeza estranha. Essa era sua luta. Ele se virou, encontrou o olhar de Clara, depois o de Ana. A família estava ali. Eles precisavam unir forças. O homem armado aproximou-se e Miguel teve uma ideia. Se você quer a verdade, venha atrás de mim. Não vamos deixar que nos manipulem mais. A decisão deixou todos em choque. Mas havia uma chama de esperança no ar. Em um momento de coragem, Miguel deu um passo à frente, atraiu a atenção dos homens armados e gritou: Se vocês querem me derrubar, então venham, eu vou enfrentar vocês. O silêncio reinou por um instante, até que uma das armas disparou novamente, mas Miguel conseguiu evitar. Com um impulso mental, sentiu como se estivesse tomando conta de seu destino. A luta estava apenas começando. O que mais estava por vir? Quando os segredos começaram a se revelar de maneira mais impactante, sentiu tudo isso. No meio do caos, a voz de Ana ecoou. Estamos juntos, Miguel. Nunca vamos desistir. E a sala iluminou-se. Mensagem clara de que todos estavam prontos para enfrentar o que viesse pela frente. Agora é a sua vez.
Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que virão. Esmague o botão de like agora. Isso ajuda muito com o algoritmo. E não esqueça, inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o que pode acontecer a seguir. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para mostrar seu apoio e se juntar a nós nesta jornada emocionante.